Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar sobre as concentrações das soluções. Bom, mas antes de mais nada, vamos convencionar alguns detalhes. Quando formos falar sobre soluto, vamos chamar de 1. Então, toda vez que formos falar de soluto, vamos referenciar como número 1. Quando formos falar sobre o solvente, vamos chamar de 2, ou seja, o número 2 será em relação ao solvente. E quando formos falar sobre a solução, vamos chamar de 0. Então, soluto número 1, solvente número 2 e solução 0. Então, por exemplo, eu quero falar a massa em relação ao soluto. Então, a massa do soluto. Se é a massa do soluto, vou chamar de M1. Se for massa do solvente, vai ser M2. Se for massa da solução, será M0. Ah, mas agora eu quero falar sobre volume. Então, vamos supor, volume do soluto vai ser V1. Volume do solvente vai ser V2. E volume da solução vai ser V0. Ah, mas agora eu quero falar sobre número de mol. Então, vai ser número de mol 1 para soluto, N2 para número de mol do solvente e N0 para número de mol da solução. Bom, então a partir disso nós já conseguimos discorrer um pouquinho melhor acerca das concentrações. Vamos lá. Bom, vamos começar com a densidade. Sim, a densidade, desde a primeira aula de química, que fala sobre propriedades e transformações dos materiais, nós já aprendemos da existência da densidade. E aí, a densidade de uma solução, ela se dá por uma razão, ou seja, uma fração entre a massa da solução e o volume da própria solução. Então, a densidade ele é um tipo, uma representação da solução. E aí, a unidade medida é sempre gramas por mililitro. Após a densidade, nós também temos a fração ponderal, ou seja, o título, ou até mesmo o teor. A fração ponderal, ou título, como é mais chamado, pode ser em relação à massa ou volume. Então, nós vamos reparar o seguinte, massa por massa e volume por volume. Por isso que nós representamos porcentagem M barra M, ou se não, porcentagem V barra V, que significa massa de um, massa de outro, volume de um, volume de outro. Título significa concentração. Então, é uma forma diferente de representar a concentração, só que agora em porcentagem. Então, por exemplo, vou pegar a massa do soluto e dividir pela massa da solução. E isso me dá, por exemplo, uma grandeza adimensional, ou seja, não admite unidade medida. Por isso que nós temos um procedimento que é multiplicar por 100, para que a gente venha oferecer esse valor em porcentagem. Isso também acontece para volume. Nós pegamos o volume do soluto e dividimos pelo volume da solução. E aí, depois de fazer ali as simplificações, porque estou pegando duas unidades iguais, multiplico por 100 para oferecer o valor em porcentagem. Cuidado! Nem sempre a soma dos volumes vai me dar um volume total de solução. Por quê? Porque, por exemplo, pensa na água e no álcool. Os dois se misturam tão bem que você não vai ter o volume total esperado. Vamos supor que eu tenha 50 ml de água e 50 ml de álcool, de etanol, por exemplo. Os dois, quando forem se misturar, você não vai ter uma mistura de 100 ml. Você vai ter uma mistura de 98 ml, 96 ml, 90 ml. Ou seja, você vai ter uma contração de volume, uma redução de volume. Então, por isso, depende da interação. Temos também a concentração comum, que funciona assim. Você vai pegar a massa do soluto e dividir pelo volume da solução. E a unidade medida é gramas por litro. Toda vez que tiver um valor seguido de gramas por litro, significa a concentração comum, ou seja, é a massa pelo seu volume. Após a concentração comum, nós temos a concentração em quantidade de matéria, que significa o seguinte, vou tirar a massa, vou colocar agora o número de mol. Então, o número de mol do meu soluto, dividido pelo volume da solução, vai me dar a concentração em quantidade de matéria. Qual é a unidade medida? Mol por litro. Então, quando você tem mol por litro, você tem a concentração em quantidade de matéria. Temos também a molaridade. Cuidado, tá? Antigamente ainda existia um camarada chamado de molalidade.
Hoje nós não admitimos mais a molaridade, que antes era representado pela letra W e era o número de mol do meu soluto dividido pela massa em quilogramas. Se eu não me engano, era do solvente. Mas não existe mais a molaridade, sim a molaridade, que é uma outra forma de escrever concentração. Ele também é escrito em mol por litro, a unidade medida. Então você vai pegar a massa do soluto e dividir pela massa molar do soluto vezes o volume da solução. E aí, fazendo então as simplificações das unidades, você vai ter a unidade medida geral, no finalzão, mol por litro. E aí vamos a um caso de concentração em quantidade de matérias de íons. Vamos supor, por exemplo, a reação de dissociação do cloreto de sódio. Então, o cloreto de sódio em água ele vai se distribuir em íons de sódio e íons cloreto. Fazendo o balanceamento, nós vamos ter um coeficiente estequiométrico igual para todos, né? 1 que está para 1 que está para 1. E aí vamos supor, por exemplo, que eu tenho 0,6 mol por litro de cloreto de sódio. Pergunta: qual será a concentração dos íons de sódio e dos íons cloreto? Aí você vai pensar, poxa, já que eu tenho 0,6 mol por litro de cloreto de sódio de um lado, então do outro lado eu vou ter 0,3 mol por litro para os dois, porque aí os dois somados vai dar 0,6, né? Não é isso, pessoal, não está certo. Aqui, a gente não aplica a lei de conservação das massas, porque o que se conserva é a massa, não é a quantidade de matéria em íons, ok? Então, qual será a concentração de cada um? Veremos que no final a concentração de todos, cloreto de sódio, íons de sódio e íons cloreto, terão concentrações de 0,6 mol por litro. Por quê? Porque eles têm a mesma relação estequiométrica, ou seja, todos têm 1 mol. Então, significa que eu tenho o mesmo coeficiente estequiométrico, logo eu tenho a mesma concentração para todos. Existe também uma relação entre essas unidades de concentração, que aqui carinhosamente já dedico a um famoso método muito conhecido, que é chamado de análise dimensional. Então, por exemplo, nós temos essa relação, que a concentração ela é igual à molaridade vezes a massa molar, então só esses dois pedaços já são iguais, que é igual também a 10 elevado a 3 vezes a densidade vezes o título. Então, por exemplo, vamos supor que a concentração comum tem lá a sua unidade de gramas por litro. Eu vou analisar então com a molaridade e a massa molar. A molaridade tem uma unidade que é mol por litro. A massa molar tem uma unidade que é gramas por mol. Então, veja só, se você for pegar mol por litro vezes gramas por mol, vou simplificar o mol, vai sobrar gramas por litro. Olha só, está igual. Agora, eu vou pegar, por exemplo, o outro pedaço. Ó. Vamos ver se ele vai me dar gramas por litro também. Então, veja bem, eu tenho lá 1.000, né? 10 elevado a 3 é 1.000. 10 vezes 10 vezes 10. Multiplicando com a densidade. Densidade tem unidade gramas por ml. O título, se for massa por massa, é gramas sobre gramas. Então, cancelando as gramas, vou ter gramas por ml. Aí você vai pensar, poxa, Ricardo, mas aí do outro lado é gramas por litro, não está gramas por ml. Mas lembra, nesse pedaço aí, ele está sendo multiplicado por 1.000. Então, ó, consigo converter agora para litros, né? Então, agora eu tenho gramas por litros. Prosseguindo, nós também temos a fração em mol, que também é chamado de fração em quantidade de matéria, e ela é representada pela letra X. Cuidado, a gente não fala mais fração molar. Esse é um termo totalmente obsoleto. E aí, o que acontece? Eu vou pegar, então, a fração em mol e você vai relacionar com quem? Ah, é com soluto ou é com solvente? Se for a fração em mol em relação ao soluto, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de mol do soluto, dividir pelo número do mol do soluto, mais o número de mol do solvente. Agora, se você quiser saber a fração em mol em relação ao solvente, então você faz fração molar do solvente é igual a número de mol do solvente, dividido pelo número de mol do soluto, mais o número de mol do solvente. Ou seja, em relação ao soluto, você tem que ter número de mol do soluto no numerador e no denominador. Em relação ao número de mol do solvente, você tem que ter tanto o número de mol do solvente no numerador quanto no denominador. Agora nós vamos lidar com concentrações muito pequenininhas. E para essas concentrações nós chamamos de ppm, e o ppm ele significa parte por milhão.
Cuidado, tá? O sistema internacional, ele não identifica o ppm como unidade de medida, tá? Ele não é considerado como unidade de medida básica. Então, aqui no mundo da química, nós vimos o ppm e a importância dela para concentrações muito pequenas. Então, o que significa o ppm? Parte por milhão. Significa que uma parte do soluto ele está disperso em 1 milhão de partes de solução. Sim, é isso mesmo. Então, nós estamos pegando a solução e dividindo em partes iguais, em 1 milhão de partes. É como se fosse uma régua que ela está dividida em várias partes. Aqui nas soluções, nós temos o ppm. Uma parte do soluto está disperso em 1 milhão de partes de uma solução. E aí ela tem uma continha, que é o seguinte. Você vai pegar a massa do soluto, dividir pela massa da solução e multiplicar por 10 elevado a 6. Por quê? 10 elevado a 6 significa milhão. O mesmo acontece para a concentração em parte por bilhão, que é o ppb, que nós vamos pegar uma parte do soluto que está disperso em 1 bilhão de partes de solução. Então, você vai pegar a massa do soluto, dividir pela massa da solução e multiplicar por 10 elevado a 9. 10 elevado a 9 significa bilhão. E a parte por trilhão, que significa uma parte do soluto está disperso em 1 trilhão de partes de solução. Vamos pegar a massa do soluto, dividir pela massa da solução e multiplicar por 10 elevado a 12, que significa trilhão.